Fala, meu lindo, minha linda. Ah, Jesus, irmão, Goiânia é diferente. Goiânia, não estou entendendo mais nada. Olha, é o piqui. É uma junção de piqui com gueroba. Lindo. Essa mensagem vai trazer uma visão para você de uma responsabilidade que talvez você ainda não tenha percebido. Mas existe muita gente que olha para você e que, por mais que você não acredite, você é uma inspiração para essa pessoa. Uau! Mas deixa eu te dizer, você tem algumas chances na vida de acertar, e acertar valendo. Acertar valendo, alguém pode dizer, ganhar na loteria? Não. É sobre isso essa mensagem. É algo muito mais importante do que dinheiro, do que o avião, do que o helicóptero. Chega disso. Já tá brega postar essas coisas. Chega. Não tem graça. Lindo, não é sobre herança, é sobre legado. Eu só... A impressão que eu tive é que não é só eu que já enjoou disso. É brega, né? É carência, sabia? É gente que quer provar que é alguém. Não precisa. Quem tem Jesus tem tudo, e os frutos o defendem. Amém? Oh, que bom. Tô leve. Eu vou falar uma coisa para você, lindo. A gente vai entrar numa jornada que vai te colocar uma responsabilidade muito grande. Eu só vou te pedir um favor antes de a gente entrar nessa palavra. Isso. Ó, curte o vídeo, comenta, compartilha, manda pros inimigos, pros amigos, pros grupos de WhatsApp que ninguém manda nada, que só dá polêmica e fofoca. Manda lá. Ativa o sininho. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Ô, gente, vocês gostam mais da parte do sininho, né? Ninguém trouxe o sininho hoje? Ó, tem um sininho aqui. Irmãos, vamos pro vídeo. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9, versículo de número 36. Diz o seguinte: ora, havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que significa Dorcas. Esta mulher estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu que naqueles dias ela ficou enferma e morreu. E tendo-a lavado, a colocaram em um quarto alto. E como Lida era perto de Jope, os discípulos, ouvindo que Pedro estava ali, enviaram 2 homens, pedindo que não demorasse a vir a ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles, e quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas estavam de pé, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fazia enquanto estava viva. Mas Pedro, colocando todas para fora, ajoelhou-se e orou, e voltando-se para o corpo disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. Não, irmão, peraí. A mulher morreu. Não, você não pegou. Amém. Não, peraí. A mulher era top.
ficou doente. Aí ela morreu. Não sei, Goiânia, vocês estão acostumados a ver morto ressuscitar todo dia? Então a mulher morreu. E aí chamaram Pedro, porque ela era uma discípula. Chamaram Pedro. Aí o Pedro chegou, falou assim: sai todo mundo. E aí Pedro disse: aqui, Senhor, faz alguma coisa. Aí olhou para ela e disse: Tábita, levanta-te. Aí ela levantou. Olha, uma coisa é certa, essa mulher é impressionante. Você tem aqui falando dela em lugar nenhum mais. E nós temos quase nada de informação sobre a Dorcas. A gente só sabe o que ela fez depois que ela morreu. Eu vou ser mais claro. A Bíblia fala que Dorcas era uma mulher de boas obras, era uma mulher generosa, era uma mulher que ajudava os pobres, que ajudava as viúvas. E essa mulher ficou doente. O que me diz que não é sobre ser bom, não é sobre fazer tudo aquilo que é o certo que vai ser o antídoto para qualquer enfermidade. Somos seres humanos, e isso é natural do ser humano. Só que o que a Bíblia vai dizer é que a morte dela não vai passar desapercebida por conta de fatores específicos que o texto fala. Ela era de boas obras, o choro era mais alto de quem estava no velório, as conversas eram mais doloridas, a saudade era mais acentuada. Porque seja sincero, tem gente que se for embora hoje da terra, ninguém vai sentir saudade. E às vezes essa pessoa é até você mesmo. Mas ela deixa muita saudade. A Bíblia fala exatamente o que ela fazia, mas é muito breve, é muito curto, sabe? E aí de repente ela morre. E aí quando Pedro chega, as mulheres estão com as túnicas nas mãos. Elas estão dizendo: isso aqui foi ela que deixou pra gente, foi ela que fez. Eu só estou onde eu estou por conta dessa pessoa. Ai meu Deus, lindo, quando você entende que Deus não te chamou para ficar escondido, mas como luz que você é, foi para te colocar em cima do monte para que ilumine, um sal para que salgue. Você compreende que a responsabilidade que você carrega é de sim construir um legado tão poderoso, que o dia que você for, dirão a seu respeito: enquanto viveu, mudou a história da minha família, foi bênção para a minha casa. Ei irmão, eu não sei você, mas eu estou preocupado com esse negócio. O que eu percebo é muita gente preocupado com a herança que vai deixar para os filhos, e o legado está completamente destruído. Tem muita gente enlouquecido pelo dinheiro, lançando toda sorte, sacrificando a família por conta de uma meta: eu quero que os meus filhos tenham uma herança gorda. Lindo, deixa eu te dar uma palavra: se você se preocupar com a herança e se esquecer do legado, o seu patrimônio ou a sua herança será desperdiçada pela falta do legado. Eu vou melhorar, lindo. Nós temos alguns hábitos como seres humanos. Nós não valorizamos em vida as pessoas. Nós só falamos as coisas belas quando elas vão embora. E de uma certa forma, até quem era ruim depois que morre vira herói. Eu sei que você sabe disso. Pessoas que cometeram crimes, que abusaram de crianças e que era um horror enquanto estava vivo, mas no dia que morreu, wow, it's like an angel. Não, irmão, o legado, ele é algo consistente. Um legado real é aquele que não há discordância, todos dizem a mesma coisa e completam no mesmo ponto. Só que como somos acostumados a atrasar em vida, nós
não inspiramos as pessoas a também serem inspiradoras ainda mais? Posso falar uma coisa para você? Quando alguém me conta um testemunho, o testemunho está dizendo para mim: continua, você está no caminho certo. Entende? Quando alguém diz: olha, o Senhor fez isso, eu dentro de mim digo: eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais o Senhor, Ele está fazendo. Ou seja, quando alguém diz para você o que você significa, você se importa com a significância e transforma isso de maneira intencional. Mas a gente tem problema com isso. Me lembro que gravei uma mensagem há muito tempo atrás, chamada Flores em Vida. Irmão, essa mensagem foi postada logo no período que aquela moça, que era amada pelo Brasil, a Marília Mendonça, na época eu tinha acabado de conhecer ela, tínhamos conversado um pouco e iríamos nos encontrar. Ela estava no auge do sucesso, todo mundo admirava ela, e ela foi embora de uma maneira muito radical e brusca, não foi? E aí gerou-se uma comoção muito grande, e as pessoas diziam que ela era, as pessoas elogiavam, e estranho, porque gente que não seguia ela começou a seguir. É louco isso, mas na morte dela, ela ganhou novos seguidores, porque parece que a gente deixa para o último segundo. O que me parece é que a gente não consegue dizer olhando nos olhos, a gente só consegue dizer quando tem um caixão. Me parece que essa é a nossa maior dificuldade, e por isso que isso não se retroalimenta dentro de nós, porque nós não somos motivados a construir legado, porque ninguém valoriza o que a gente faz em vida. Eu vou ser mais claro com você, lindo. Quando você olha para a figura de Jesus, quando você olha para a presença, para o amor dele, você vê que o Deus nosso, Ele é um Deus galardoador. O que isso significa? Ele recompensa. Ele recompensa o justo, Ele recompensa o fiel. A Bíblia diz que aquele que prevalecer até o fim, esse será salvo. Ele recompensa, o galardão é na medida. Então, irmão, entenda, Jesus está dizendo que o que Ele faz é valorizar. E nós não temos essa cultura. Nós não damos gorjeta, nós não elogiamos serviços, nós não falamos para as pessoas quão importantes elas são para nós, até o dia que elas vão embora. A cena mais triste que existe no mundo é um velório de filhos carregados de remorso, filhos que nunca disseram que amavam os pais, e no dia que não tem mais como, está cheio de vontade. Gente que não pediu perdão, mas no dia da dor e da angústia desejou, mas não deu mais tempo. E essa é a loucura da Bíblia, porque ela conta uma versão de uma história que é o alvo nosso, mas a gente não é motivado a viver isso. Pelo contrário, o tempo de hoje é sobre herança, é sobre dinheiro, é sobre status, é sobre aquilo que você coloca na parede, é sobre aquilo que você coloca no teu perfil no Instagram, é sobre a tua bio. Entende? Então a gente está focado em coisas passageiras e esquecendo daquilo que é perene, daquilo que de verdade muda a vida do ser humano, daquilo que de verdade impacta o reino de Deus de uma maneira tão sobrenatural que você começa a ver o mundo de outra perspectiva. Lindo, eu não sei você, mas eu quero ser a Dorcas da minha geração. Eu quero ser essa pessoa que inspira, que vai deixar saudade. E irmão, e eu quero muito, muito mesmo, que tenha um Pedro no dia do meu velório. Levanta, David. E a Paulinha pensou que ia casar. Não vai mais. Daddy voltou, papai voltou. Eu, lindo, vou te falar uma coisa que é de verdade. Quando eu olho para essa mulher, quando eu olho para aquilo que se diz dela, eu começo a pensar de maneiras intencionais que nós podemos produzir um legado verdadeiro. Coisas simples, mas que fazem a diferença. Quer ver uma coisa? Quando você entende
que o que Deus quer com você é que você reflita Ele na terra. As suas atitudes começam a mudar. Sua misericórdia é diferente, a sua compaixão se manifesta de outro modo. Você faz e não precisa ninguém ver, porque você sabe que aquele que é poderoso para galardoar está vendo todas as coisas. Então você faz. E aí existe uma parada muito interessante, é que as pessoas que estão longe não enxergam, mas as que estão perto conseguem ver. Quando você ajuda alguém na frente dos seus filhos, você está destruindo algo no coração deles que pode aprisionar eles no futuro. O Deus do dinheiro. Eles não serão escravos do dinheiro. Por quê? Porque eles conseguem ver o Pai de maneira liberal, dizendo: está aqui, eu vou ajudar, vou mudar a vida de alguém. Sabe, quando eu digo para minha esposa, na frente dos meus filhos, que eu amo ela, que ela é a mulher da minha vida e que ela é a pessoa mais importante para mim, eu estou fazendo com que os meus filhos carreguem uma memória que um dia a esposa deles vai estar junto com eles, e eles vão dizer: você é a mulher da minha vida, eu amo você. E nem vão saber o porquê estão dizendo da maneira que estão dizendo, mas é porque o legado impregna. O legado gruda no corpo, gruda na carne, gruda nos ossos. Quando os nossos olhos veem o favor do Senhor sendo multiplicado através da vida de Dorcas que andam pela terra, a gente muda, a gente percebe as coisas. Eu vou falar uma coisa, eu busco, principalmente com os meus filhos, ser intencional. Então quando a gente entra em alguns assuntos, eu preciso quebrar eles agora, porque eles estão sendo formados. Esses dias, dentro do meu carro, estava meu pai, minha mãe, os meus filhos. E aí, o João perguntou: pai, o que é ser rico? E disse: a gente é. Aí eu disse para ele: filho, você quer saber o que é riqueza de verdade? E ele disse: sim, pai, de verdade. E aí eu disse para ele: filho, rico é quem tem Jesus no coração. Ele não deu aleluia não, irmão. Ele falou: não, pai, rico é quem tem dinheiro. Irmão, meu filho. Falei: quem foi que te falou isso? Ele falou: no colégio me falaram. Papo de playboy. Entendeu? Eu nunca estudou num colégio público, lindo. O menino já nasceu usando Nike. Eu não. Eu fui na pedreira, fui na luta, no público. Eu não estou falando que público é ruim, estou falando que o meu era. Que fique claro. Irmão, papo de tonto. Falei para ele: fica no carro, filho, sai todo mundo. Irmão, eu sou dramático, eu meto um terrorismo na hora. Fala: sai todo mundo que o pai quer conversar com você. Saiu todo mundo no restaurante, tudo pela janela assim. Sabe? Aí eu falei para ele: filho, o pai vai te explicar uma vez e você vai ter que acreditar no pai. Ele: fala, pai. Eu falei: rico, filho, o mais importante que torna alguém rico ou de figura elevada em uma sociedade não é sobre o que você tem na conta, filho, é sobre o que tem no teu coração. Filho, tem gente que o papai conhece que tem todo o dinheiro do mundo e não consegue dormir uma noite inteira. Comecei a explicar para ele: filho, se dinheiro fosse o fator riqueza principal, todo rico seria feliz. E não é que riqueza de dinheiro faz mal, não, irmão. Pelo amor de Deus, eu quero mais que você fique rico e que você... Percebe? Mas não é sobre isso. Entende? Aí eu disse para ele: filho, quem que é a pessoa mais importante da vida do pai? Aí ele falou assim: Jesus. Eu falei: acertou, isso. E segundo, ele já sabe, a mamãe. E terceiro, a gente. A Serena um pouquinho mais em cima. Brincadeira. Não, irmão, é só para não perder a piada, desculpe. É que o João me chamou a atenção essa semana sobre isso. Irmão, aí eu disse para ele: aonde está o carro do pai nessa lista? Aonde está a casa do pai nessa lista? Aonde está esse carro? Aonde está o teu tênis? Aonde está a tua camiseta? Não está na lista, filho.
porque o que faz o Pai feliz é vocês e a presença de Jesus na nossa casa. Irmão, meu filho saiu do carro, eu falei, agora é a prova do Enem. Quando nós chegamos no restaurante, eu falei, pai, pergunta para ele de novo o que é ser rico. Eu aqui, ó, fulminando ele com o olho. Aí ele olhou para o meu pai e falou assim, o pai me disse que rico mesmo é quem tem Jesus no coração. Uou! Isso é legado. A diferença de legado para herança é uma muito simples. Eu vou ser bem claro com você. A diferença entre legado e herança é que legado você deixa em, a herança você deixa para. Vou melhorar. A herança vai embora, o legado impregna. Você entende? A herança acaba, o legado é geracional, de geração em geração. Então eu quero declarar algo de Jesus sobre a sua vida, meu lindo. Em nome de Jesus, o seu legado vai ser extraordinário. O que Jesus vai fazer através de você vai mudar a vida de pessoas, vai inspirar outras pessoas, e pessoas irão conhecer Jesus por conta do teu testemunho. Pessoas terão a família transformada por conta da tua história. Em nome de Jesus, meu lindo, porque senão não tem sentido a vida. Nós temos que levar a sério. Agora, no dia que essa moça morreu, que eu vi que o vídeo viralizou, que eu olhei todas essas coisas, eu fiquei pensando numa parada. E eu? Quem fez parte da minha vida que eu esqueci? Quem foram as Dorcas que enviaram túnicas para minha casa? Quem foram os Elias que trouxeram provisão para minha casa? Quem foram essas pessoas? Quem foram? Porque um dia eu vou lembrar com facilidade, o dia que a notícia chegar, não está mais no nosso meio. E aí eu vou dizer, puxa vida, fulano de tal era isso, era aquilo outro. E aí, irmão, Deus começou a me trazer à memória pessoas por pessoa, pessoa por pessoa. E eu quero falar para você, nesse vídeo, muito obrigado. Muito obrigado. Eu não vou só mencionar nome, porque eu não quero ter confusão na minha vida, mas eu sei que você, quando vê essa mensagem, vai saber. Obrigado, meu lindo, que nos dias que eu precisava era você que ia no monte orar comigo de madrugada. Muito obrigado, meu amigo, que quando eu queria desviar, foi você que disse que Jesus me amava e que eu não deveria abandonar o caminho dele. Eu quero te agradecer, meu amigo, que no dia mais dolorido da minha vida, que ninguém sabia exatamente o que estava acontecendo comigo, foi você que me colocou no carro e levou na casa de alguém para orar por mim. Lembra disso? Foi você. Muito obrigado. Obrigado porque tinha domingos na minha casa que eu não tinha comida. Obrigado, amigo, você que me convidava para ir na tua casa, que me servia um banquete que eu não tinha como pagar, mas você fez por mim quando ninguém fez. Então eu quero te agradecer. Muito obrigado, irmão. Agradeça os teus amigos, agradeça quem fez parte da tua vida, agradeça quem você ama e diga o porquê você ama. Diga, aproveita, faz agora, diz, eu amo você por causa disso, daquilo outro. Diz, eu amo você porque você mudou a minha vida, porque você colocou juízo na minha cabeça, porque você fez isso. Pega o telefone e experimente ligar para alguém. Liga para alguém. Bom, a Bíblia diz que Dorcas era de boas obras, sua memória é falada, ela aparece em Atos dos Apóstolos. É o primeiro milagre de ressurreição a partir de um apóstolo que a Bíblia relata. Então ela tem um valor histórico, mas ela tem um peso de referência do que nós precisamos nos tornar no nosso tempo. Precisamos ser pessoas que deixarão saudade. É estranho falar isso, parece até meio estranho, não parece? Mas é verdade. Eu não quero que os meus filhos continuem me amando o dia que eu for embora. Eu quero que a minha esposa, se eu for primeiro que ela, eu quero que ela demore para casar. Porque eu quero que ela
ache difícil demais encontrar um marido como eu. Eu quero que um dia, quando eu estiver bem velhinho, talvez indo embora da terra, haja conversas em casas pelo nosso país e fora dele, dizendo: eu só conheci Jesus por conta desse garoto. Jesus, eu quero fazer algo que glorifique o teu nome nessa terra, que impregne nos meus filhos, na minha geração, do teu favor e da tua misericórdia. Em nome de Jesus, eu quero ser essa pessoa. Agora a pergunta é: você quer? Porque isso te carregará um peso, te fará carregar um peso, de medir palavras, de medir atitudes, de fazer aonde ninguém faz, de estender as mãos para quem ninguém estende, de valorizar aqueles que não são valorizados, de falar palavras novas, de desenvolver novos hábitos, agradecer, elogiar, valorizar. O lindo, a gente precisa desenvolver o hábito do elogio. Ai, porque o elogio vai deixar o outro bobo. Não, lindo, pelo contrário, o elogio vai motivar ele a ser ainda melhor. Sabe o cafezinho que você toma? Fala para a moça que prepara, diz: que delícia o teu café. Quando você estiver num restaurante e o garçom chegar, pergunte o nome dele, para depois elogiar para o gerente. Sabe, tenha propósito de maneira intencional. Olhe no olho dos teus filhos e diga o quanto você os ama. Comece a verbalizar o que você sente, comece a colocar para fora, porque isso gera uma cadeia de inspiração. Eu vi fazendo, vou fazer também. Sabe, eu vou fazer igual. Lindo, eu tenho algumas coisas, eu preciso terminar, mas uma delas é: todo hotel que a gente vai tem um bilhete para mim do hotel, que alguma camareira, porque sabe que a gente está lá, escreve. Todo bilhete eu escrevo nele depois e deixo no quarto. Escrevo: que Jesus te abençoe, obrigado pelo carinho que você recebeu a gente, em nome de Jesus. Assino meu nome, coloco a data e deixo. Por quê? Porque isso é mais importante do valor da diária que eu vou pagar para o hotel. Isso vai ficar no coração de alguém que talvez tinha vergonha do evangelho, que às vezes pensava que todo evangélico era meio tonto. Está cheio de gente, cheio de preconceito. Uma atitude muda o futuro de alguém. Eu não sei o que vai acontecer, mas já pensou alguém um dia, no dia errado, ou melhor, no dia certo, encontrar esse bilhete? Se sentir amada por alguém que representa o que ele mais precisa, Jesus. Só tem uma coisa: essa mensagem, ela tem um começo que a gente não observa. É que só deixa legado por conta de uma coisa. Tem uma palavra de Dorcas. Dorcas era boa de obras, ela cuidava das viúvas, dos pobres, mas tem uma palavra que é o maior valor dela: ela era uma discípula. dois irmãos deram glória a Deus. Eu vou falar para vocês aqui. Irmão, ela era boa de obras, ela fazia túnica, ela cuidava das viúvas, mas ela era uma discípula. O que isso significa? Ela seguia alguém que veio antes dela. Aleluia. Ela seguia alguém que quando chegou mudou o mundo, e antes e depois, antes dele, depois dele, ela era seguidora dele, de Jesus. Meu lindo, não existe legado genuíno e duradouro longe de Jesus. Então, se você quer deixar um legado, deixe o legado dele entrar dentro de você. A cruz de Jesus é por sua causa, a morte na cruz é pelos teus pecados. Arrependa-se. Não tente construir nada se a base não for sólida como a rocha que é Jesus. Meu Deus, como que a gente chegou aqui? Eu vou chegar num apelo, porque é hoje a decisão que você vai tomar. Porque lindo,
É esse o legado que eu quero construir. Eu não quero entreter as pessoas. Eu quero que o Evangelho alcance e as transforme. Eu quero ver a vida sua sendo transformada, mas não só a sua, dos teus filhos, dos filhos dos teus filhos, e até que Ele venha. Então eu vou fazer 2 perguntas para você que sabe que é a verdade, o Evangelho, que Jesus é poderoso, que morreu na cruz por você, mas nunca tomou a decisão de entregar o seu coração a Jesus. Hoje é o teu dia. Eu estou falando com você, meu lindo, que está na tua casa. Vem para Jesus, ouviu, irmão? Vem para Jesus, bebê. Você não vai escapar, não. Mas eu tenho que mudar muito? Não, não tem que mudar nada. O Evangelho é vem do jeitinho que você está. Cansado, oprimido, sobrecarregado, que o Senhor vai te aliviar. Amém. Mas tem as letrinhas pequenininhas do contrato. As grandes diz, vem do jeitinho que você está. As pequenininhas diz um pouquinho diferente. Mas para eu morar dentro de você, você vai ter que deixar eu mudar tudo que você é. Porque o Evangelho é o poder de Deus para mudar a vida do homem. Então, meu lindo, quando Jesus entrar, o legado dele vai permear você, vai mudar a sua forma de viver, vai mudar a sua forma de falar, vai mudar os seus lugares, vai mudar você, a sua geografia talvez. Algo novo vai acontecer, porque quando ele entra, algo novo acontece. E eu não vou nem ameaçar, não vou falar nem da concorrência, porque não é sobre medo. O verdadeiro amor lança fora o medo. A segunda coisa é para você que já foi do time, já foi vibrante, já viveu com Jesus, já inspirou pessoas, mas hoje você desmotiva. Hoje você foi embora e as pessoas que esperavam algo de você não enxergam mais Jesus em você, mas em nome de Jesus vão voltar a enxergar a Jesus em você e vão dizer para você: eu vejo Jesus em você. Pronto, 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, você vai levantar a mão no 3. Pronto, no seco. 1, 2, 3. Não, muita gente. Alguém entendeu errado. Alguém entendeu Black Friday? Alguém entendeu promoção? Não, irmão, eu estou convidando você para morrer. O Evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Eu estou querendo que você tenha consciência que não adianta decidir hoje e esquecer amanhã. O seu legado não vai ser duradouro. Mas se amanhã de manhã, depois dessa decisão, você acordar e o caráter bater na porta do teu coração e te dizer: lembra do que você decidiu, e você não esquecer, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Os seus filhos vão a lugares que você nunca foi, vão viver realidades que você nunca viveu, vão desfrutar de realidades que você nunca desfrutou. E até você, meu lindo, vai dar um upgrade sinistro. Antes vai piorar para depois melhorar. Como assim? Eu vou ter que falar, quando você aceita Jesus, a vida dá uma piorada. Aí você fica: meu Deus, então acho que eu vou deixar quieto. Não, irmão, não é que piora, é que os nossos olhos se abrem e a gente consegue ver quão fundo a gente estava. E é por isso que incomoda, porque agora os teus olhos não estão mais cegos pelo pecado. Você consegue olhar a sujeira e consegue saber o que precisa fazer. Lindo. Se você tem certeza, você vai ficar de pé. 1, 2, 3. Pode ficar de pé. Eu vou me levantar também. Isso não parece nem uma gravação, parece um encontro de desviado. Mas muda tudo agora, porque agora é um encontro de salvos. É um encontro de pessoas que vão mudar o tempo, que vão influenciar a sua geração, que vão ser inspiração para aqueles que precisam, sustento para o caído, ajuda para o necessitado, através de você. Você tem certeza? A gente vai orar. Irmãos que ficaram sentados, levanta para não ficar chato. Se tiver alguém que você ama perto de você, lembre, faça agora, diga: muito obrigado por você ter vindo. A sua vida é a mais importante nesse lugar. Deus preparou as coisas para que você pudesse tomar a melhor decisão da sua vida. Amém? Aonde você estiver, na sua casa,
Faça essa oração comigo. Deus, em nome de Jesus, eu reconheço que sou falho e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Em nome de Jesus. Amém. Se você tomou a decisão, aonde você estiver do país, no mundo, meu lindo, essa decisão ela é perene e duradoura. Se você deixar isso acontecer, a obra precisa ser completa. E se você precisar de ajuda para continuar caminhando, eu quero ser essa ponte que te aproxima ainda mais do Senhor. Através do nosso aplicativo, o dia seguinte, você vai fazer o download e lá você vai ser discipulado. Afinal de contas, a vida com Jesus não se resume a um evento ou a um vídeo. A vida com Jesus é uma jornada duradoura até que Ele venha. E se eu puder te ajudar, é só você vir abaixo, que é gratuito. Você pode fazer o download na Apple Store ou na Google Play. E é isso. A partir de hoje, você não é mais alguém comum. Você é um agente de Deus nessa terra, que vai inspirar milhares de pessoas que conhecerão a Jesus por conta de você. Amém.